Por que o autismo é mais comum em meninos? Isso ocorre porque a genética masculina é diferente da feminina. Entre as principais diferenças está que as meninas carregam 2 cópias do cromossomo sexual X e os meninos só uma. O outro cromossomo sexual é representado pelo Y. Assim, postula-se dentro do ciência que o cromossomo sexual X seria um fator de proteção para o desenvolvimento do transtorno do espectro autista. Todos nós temos em nosso material genético genes que expressam determinados tipos de proteínas. Estas estão relacionadas a alguns transtornos mentais e também doenças físicas. Por conta das inúmeras variações entre os genes dos meninos e das meninas, os córtex dos cérebros, parte onde ficam os corpos celulares dos neurônios, de homens são mais finos que os das mulheres. Além disso, uma diferença marcante entre rapazes e moças é que aqueles têm uma quantidade de testosterona maior que estas. Essa discrepância existe desde a vida fetal, o que pode tornar os meninos mais suscetíveis ao desenvolvimento de sintomas como menor contato visual, menos interesses, ter relações sociais mais precárias. Níveis do autismo. Além desses tipos de transtornos, o autismo também apresenta 3 diferentes níveis, desde o mais leve até o mais grave. Nível 1. O autismo nível 1 é o mais leve. Isso porque nele as crianças apresentam dificuldades para se relacionar com outras pessoas e podem não querer interagir com os outros. Em geral, têm dificuldades para trocar de atividades e problemas na hora de planejar e organizar as coisas. Nível 2. No autismo nível 2, as crianças podem ter um nível um pouco mais grave de deficiência nas relações sociais e na comunicação verbal e não verbal. Além disso, são mais inflexíveis. Podem também ter comportamentos repetitivos e dificuldade com mudança. Mudar o foco de suas ações também é custoso para pessoas no nível médio. Nível 3. No nível 3, ficam os déficits mais graves em relação à comunicação verbal e não verbal. A habilidade social também se estabelece com muito custo. Comportamentos como a dificuldade para lidar com mudança e ações repetitivas se tornam ainda piores. Lidar com a mudança se torna ainda mais difícil. Tratamento do autismo. O principal objetivo do tratamento do autista é reduzir os sintomas a partir do aprendizado e desenvolvimento. Ou seja, isso melhora as habilidades sociais e comunicação dessas pessoas. Não existe um único tratamento, pois cada autista tem a sua própria dificuldade e grau de resposta às atividades. Por isso, apenas um especialista poder dizer quais são as melhores práticas para cada pessoa. Veja algumas possibilidades de tratamento. 1. Fonoaudiologia. A fonoaudiologia é um dos tratamentos mais importantes. Isso porque se concentra nas habilidades de linguagem e comunicação das pessoas. Esse profissional pode ajudar a pessoa a melhorar sua comunicação social e o uso funcional da linguagem. 2. Ludoterapia. A ludoterapia é indispensável para crianças diagnosticadas com autismo. Ou seja, por meio de brinquedos e jogos que atraem o interesse da criança, o terapeuta trabalha a interação social e o contato visual. 3. Grupos de habilidades sociais. Os grupos de habilidades sociais são reuniões entre pessoas que têm autismo, do grau mais leve até o mais grave, para praticar interações comuns no dia a dia. 4. Análise aplicada do comportamento ABA. A ABA é uma análise comportamental da criança por meio dos princípios da teoria do aprendizado. Isso tem o objetivo de amenizar certos comportamentos e estimular outros, como por exemplo o modo como a criança lida com os lugares diferentes. 5. Medicação. Não existe uma medicação direcionada propriamente ao tratamento do autismo, mas tem remédios que podem ajudar a melhorar alguns problemas que aparecem em pessoas com autismo, como por exemplo, agressividade, ansiedade, hiperatividade, impulsividade, irritabilidade, alterações de humor. Para pais, amigos e familiares. Por causa de todas essas dificuldades de comunicação, interação social e alterações comportamentais, o autismo não afeta só a pessoa que tem o transtorno e sim, impacta a rotina de toda a família. Os cuidados para uma criança autista e os desafios que os pais têm que enfrentar podem ser muito exaustivos física e emocionalmente. Por isso, separamos algumas dicas que podem ser muito úteis para conviver melhor. Construa uma rede de apoio. Tomar decisões sobre a educação e o tratamento do seu filho autista não é uma tarefa fácil. Por isso, é muito importante o suporte de uma equipe de profissionais qualificada e de confiança como, por exemplo, psicólogo, psiquiatra, pediatra, nutricionista, neuropsicólogo. Outra dica valiosa é procurar o apoio de outras pessoas que passam pelo mesmo que você. Mas se ainda assim você está se sentindo mal, procure a terapia. Você não precisa passar por isso sozinho. Tire um tempo para si mesmo.
lidar com os desafios do autismo pode ser difícil. Por isso, tire um tempo só para você e relaxar um pouco fazendo atividades que podem te dar prazer como, por exemplo, realizar exercícios físicos, ler, viajar, conhecer novas pessoas, meditar. Isso evita que seus relacionamentos pessoais e familiares não sejam afetados por essa rotina estressante. Símbolo do autismo. Alguns dos principais símbolos do autismo são: cor azul, escolhida para representar os meninos; laço, fita, quebra-cabeças. Símbolo do infinito colorido, conota as diferenças do chamado espectro do autismo. Vejamos mais sobre os significados desses símbolos. O quebra-cabeça é um símbolo bem comum do autismo. Esse símbolo representa toda a complexidade que envolve o TEA e a dificuldade que eles têm para se encaixar na sociedade. Além disso, a fita é um símbolo que mostra que é possível alguém com autismo viver a vida de forma plena e funcional. Nesse sentido, o símbolo do laço é usado para demonstrar os locais especiais reservados para aqueles que possuem autismo. Dia Mundial de Conscientização do Autismo. A ONU instituiu o dia 2 de abril como Dia Mundial de Conscientização do Autismo, ou apenas Dia do Autismo, com o objetivo de alertar e ampliar o debate sobre a doença. O primeiro evento ocorreu em 2008 e desde então, vem se provando uma excelente ferramenta de quebra de preconceitos e de falta de informação. Autismo na mídia. Falar sobre o autismo também é uma responsabilidade da mídia, que tem como principal papel informar e trazer mensagens positivas e estimulantes para quem convive com esse transtorno por perto. Filmes sobre autismo, documentários, relatos e casos de superação sempre são uma boa pedida para quem quer ter ainda mais conhecimento sobre o tema. Filmes como Tudo Que Eu Quero 2017 e clássicos como Gilbert Grape, Aprendiz de Sonhador, 1993, com Leonardo DiCaprio, trazem para as telas o tema sobre os espectros do autismo, relatando a vida de seus personagens. Além disso, pessoas famosas como Lionel Messi, jogador de futebol argentino, a cantora Courtney Love, o nadador Michael Phelps e o cineasta Tim Burton, são sinônimos de pessoas com certo grau de autismo que conseguiram sucesso e bom desempenho na carreira mesmo com os sinais e sintomas do espectro. Saiba mais sobre autismo e sobre opções de tratamento. Procure sempre se informar sobre o autismo e as novidades sobre tratamento e técnicas de interação. Existem muitos mitos sobre a questão e sempre há novos estudos buscando tecnologias e terapias inovadoras para o tratamento dos sinais e sintomas do autismo. O importante é não deixar de buscar ajuda.